A gente começa a tarde de hoje com uma ilustre e nobre convidada. Ana May Barbosa, nome, referência da arte e educação no Brasil, que 63, acabei de perguntar a ela, exata data, 63 anos depois da fundação da arte e educação no Brasil, hoje articula arte, design e educação. Então, com muita honra e com muito orgulho, a gente chama ao palco Ana May Barbosa. Alô. Ela está lançando um livro pela editora Cortez, o Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio, Arte, Design e Educação. E ela também vai estar autografando no estande da Cortez o livro Redesenhando o Desenho, de 2015. Então, com vocês, Ana May Barbosa. Muito obrigada. Já podemos começar? Tá bom. Olha, gente, eu adoro lançamento, viu? Porque eu adoro festa. E, para mim, lançamento é uma festa. Eu já lancei este livro no mar. Estou lançando de novo. Mas é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre a importância, que eu não preciso nem falar disso. Vocês estão aqui, é porque vocês sabem da importância da arte na educação. Vocês sabem da importância da arte e educação. Né? Vim mais conversar com vocês sobre isso. Né? Mas quero conversar também, então, a primeira parte a gente conversa sobre essa importância da arte na educação. Na segunda parte, eu vou mostrar um pouco uma fase que eu chamo a fase heróica da arte e educação, a fase da modernização da arte e educação, que o Rio de Janeiro foi o centro dessa modernização. Né? Por que arte? Por que a gente briga tanto por arte na educação? Por que a gente procura arte para os nossos filhos? É difícil, eu estou com uma duas netas de 6 anos, encontrei um lugar excelente para dança, mas para as artes visuais eu estou achando difícil, em São Paulo. Né? Você imagina São Paulo, uma cidade enorme, estou achando difícil encontrar um lugar para minha neta que diz que não quer saber de dança, ela não quer saber nada de movimento, ela quer, e diz claramente, eu quero ir para uma escola que tenha desenho, é o que ela diz frequentemente. Então, eu fico aterrada de ver que já retiraram a arte da escola do ensino médio. Aterrada em ver que a arte para o fundamental vai ser só a cereja do bolo. Enquanto e eu não vejo isso como interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade não é restaurante de prato feito. Que se entrega para o cliente um pouquinho de arroz, um feijãozinho aqui e uma carnezinha lá. A interdisciplinaridade é feita entre especialistas de áreas que se organizam em projetos. Então, o que vai acontecer é a arte vai ficar no fim de uma aula de geografia, certamente vão mandar desenhar mapa, o que já é uma obviedade terrível. Uma aula de história e certamente vão mostrar algumas imagens históricas. Isso não é interdisciplinaridade, isso é apenas um instrumento para melhorar e ativar a aprendizagem. É diferente de aprender verticalmente arte. Então, eu acho que nós, arte educadores, temos que nos preparar para as duas coisas. Para colaborar com os outros professores, seja lá como for, como cereja de bolo ou como qualquer outra coisa, mas termos o nosso espaço, o momento de trabalhar com as crianças verticalmente. Isso é importantíssimo. E a gente precisa se juntar em nossas associações para lutar por isso. Ou vamos ter uma geração de jovens
que não vão usufruir dos benefícios da arte. Eu não sei o que é que vocês consideram arte. Eu tenho um conceito mais amplo de arte. Para mim, não é só o que está no museu, o que vende mais no mercado. A arte é aquilo que me surpreende, a arte é aquilo que me provoca, a arte é aquilo que me move. Tem um conceito... E a coisa mais interessante é que o conceito de arte, que é um conceito fluido, 1000 livros já se escreveram sobre o conceito de arte. O Arthur Danto que diz que é impossível definir arte. Se você consegue definir arte, você está sendo parcial em algum momento. Então, eu desisti de querer definir arte. Agora, mesmo para cada um de nós, a arte muda. Como é que você vai conceituar essa coisa fluida que muda para você? Eu posso perguntar a cada um de vocês, para que serve arte para vocês? Por que vocês gostam de arte? E cada um vai dar uma resposta diferente. Não dá para perguntar aqui, senão não vai dar tempo, mas é uma coisa interessante de se fazer, com grupos de professores. Por exemplo, a arte para mim era estímulo antes, quando eu era jovem. Hoje ela é consolo. Arte para mim consola. Eu me lembro de meu marido, 4 meses numa UTI, eu achando que ele estava sofrendo muito por ele, e eu saía do hospital e ia ver arte. Era a única coisa que conseguia me consolar. Aí descobri um problema curioso. Eu sempre fui defensora e admiradora, curtidora mesmo da arte digital. Mas havia uma exposição de arte digital no Itaú Cultural. Uma vez eu saí do hospital e fui para lá. Descobri que a arte digital me excita intelectualmente, mas não me consola. E o que me consolava era ir, eu fui diversas vezes a uma exposição de gravura. Essa integração do corpo com a matéria, especialmente gravuras, xilogravuras, me davam um consolo especial. Então, se arte é importante para mim, para vocês, por que não é para o jovem de hoje? Veja bem, na infância, na alfabetização, a arte é fundamental para desenvolver a percepção. A criança confunde a palavra lata com a palavra casa. Desculpa, a lata com a palavra bola. Por quê? Porque ela se apropria de configurações, primeiro. E a palavra bola tem uma letra alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. A palavra lata também, uma alta, uma baixa, uma alta e uma baixa. Então, equivalem para ela. Se você botar as duas palavras, ela vai confundir durante muito tempo. A criança que trabalha com arte, desenha muito, trabalha com pintura, ela rapidamente descobre a diferença, que é o T, aquele risco do T. Se nós temos problemas de alfabetização na escola, por que não artes visuais, que é especificamente dirigida para a percepção visual, para a discriminação visual, não é? Tem um pesquisador da Califórnia que se especializou em pesquisas, é um metapesquisador, pesquisar pesquisas que provam que a arte é transferível. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento mental que a arte dá, é transferível para outras disciplinas. E ele encontra uma pesquisa muito interessante, mostrando que a prática do desenho dá a capacidade à pessoa de conseguir relacionar 3 textos de diferentes temas. Gente, isso é uma coisa fantástica para ser, em qualquer área isso pode ser explorado. Na medicina, no direito, na engenharia, em tudo que você for fazer na vida, isso é aproveitável.
portanto, se transfere os processos mentais desenvolvidos na aprendizagem da arte ou no contato da arte, eu nem gosto muito de usar a palavra aprendizagem, é contato com a arte, se desenvolvem esses processos, como retirá-la do currículo? Né? E você imagine o adolescente. Todos nós fomos adolescentes e eu acho que a gente lembra um pouco do tempo que a gente é adolescente. Tem vergonha de ser adulto, mas detesta que tratem como criança. No corpo está se processando uma revolução no corpo. Chamam crise. Eu não gosto da palavra crise, porque ela é sempre interpretada como algo negativo. Eu não acho que é negativa a adolescência. A adolescência é um processo lindo, maravilhoso, para ser celebrado na família, né? E estimulado na família, mas é difícil para o adolescente. Tá? Ele é uma verdadeira bomba hormonal naquele momento, né? E está se processando diferentes percepções do mundo. Ele tem insegurança de como é visto por umas pessoas como adulto, por outros como criança, né? Então, retirar do currículo, gente, a arte na adolescência é realmente uma coisa vexaminosa, né? Nós nos desenvolvemos muito. Quem ensina a arte aqui, levanta a mão. Quem é professor, de uma maneira geral, levanta a mão. Obrigada aos que não são de arte que estão aqui. E obrigada aos de arte também. Mas vou me referir principalmente à arte e à educação. Dos últimos 25 anos, nós nos desenvolvemos muito em tudo. Eu não sou catastrófica. Eu acho que nós temos uma educação que pode ser muito melhor. Não estou dizendo que ela está no ponto magnífico, mas ela foi uma educação que nós desenvolvemos em benefício dos nossos alunos e desenvolvemos com garra, e nós sabemos por que se desenvolveu tanto a arte e a educação no Brasil. E a educação em geral também. A arte e a educação no Brasil se desenvolve principalmente na década de 80. É um fantástico estouro para a arte e a educação. Primeiro, porque foram criados os mestrados e doutorados. Os mestrados e doutorados contribuíram tremendamente. As editoras, estou no lugar para comemorar as editoras, que nos ajudaram a ter material. Quando eu comecei a trabalhar em universidade, não tinha livro. Eu tinha que traduzir coisas. Como eu estudei nos Estados Unidos, tinha uma certa facilidade em inglês. Não sou muito boa, não, em inglês. Viu? Falando, eu sou um desastre. Esse sotaque nordestino em inglês é triste. Eu me lembro que Paulo Freire dizia que, quando ele estava lá em Geneve, chegavam as pessoas nordestinas, iam para fazer reunião no Conselho de Igrejas, que ele trabalhou no Conselho de Igrejas em Geneve. Chegava o pessoal para fazer reunião, os nordestinos entendiam tudo, todo o inglês dele, os outros não. Porque a gente tem dificuldade. Em nordestinês, a gente não tem o L. O L final a gente não diz. O L a gente traduz por U. Não é? Mal e mal a gente não separa. É tudo com U. Os dois, o mal com U e o mal com L, a gente pronuncia do mesmo jeito. Né? Então, mas voltando, nós temos que traduzir. Eu quero homenagear 2 editores aqui, que foram fantásticos. Um na área de arte, o outro na área de educação. Um é o muito querido e lembrado, infelizmente, já não está conosco, que é o Jacob Ginsburg, da editora Perspectiva. Este homem traduziu muita coisa importante em arte para servir ao curso de... Ele era professor da USP, para servir ao curso de mestrado e doutorado em teatro e em artes visuais. Né? E o Cortês, né? Que o Cortês ele tem uma especial
especial cuidado com a educação. E os livros que ele produziu em educação, não só estimulando os mestrados e doutorados e publicando teses de mestrado e doutorado em educação, como também traduzindo livros importantes, né? Então, os editores são fundamentais. Eu fico feliz de ver tanta gente nessa Bienal. São fundamentais para apoiar o nosso trabalho de sala de aula, nosso trabalho de pesquisador também, né? Outra coisa que se desenvolveu, que ajudou muito a gente a se desenvolver em arte e educação no Brasil, foi já o próprio ensino modificado. Não só apenas a arte para desenvolver a livre expressão, mas a arte também para a gente conhecer a arte, para a recepção. Então, nós tivemos um modernismo desenvolvendo e batalhando para o desenvolvimento da expressão livre da criança. E o pós-modernismo trabalhando para que a gente desenvolva a capacidade de recepção para a arte, a capacidade de leitura, interpretação da arte. E a contextualização dos dois, né? O que você faz e o que você vê, né? Então, esse ensino novo, pós-moderno, influiu muito nas periferias. Professor de escolas públicas, eu conheço magníficos professores de escola pública, magníficos. E estimularam o processo criador de crianças que vieram a ser artistas. E eles estão lá produzindo na periferia de São Paulo. Eu conheço em São Paulo, eu não sei muito bem aqui, mas aqui eu penso que também acontece, porque eu tenho visto gente que vem da comunidade da Maré, fantásticos. Poetas fantásticos, historiadores fantásticos e artistas visuais também fantásticos. Lá no São Paulo, que eu acompanho mais, é incrível como eles estão batendo a porta, forçando a abertura de portas no SESI, no SESC, em prefeituras, para apresentar sua obra, para discutir sua obra. E, se não tem, eles se reúnem no bar. Isso é fantástico, né? A força operadora da criação leva a criar espaço, E o grupo também, né? A atividade grupal, né? Agora, eu tenho vamos passar o primeiro, Elaine? Elaine está me ajudando aqui, porque eu sempre me confundo para trás, para frente. Eu vou falar um pouco de história. Eu tenho paixão por história. A Aloysio Magalhães, um design, hoje trabalho muito na interseção entre a arte e o design. A Aloysio Magalhães dizia muito que a história é como um estilingue. Quanto mais fundo você puxa, mais longe você lança a pedra, né? Infelizmente está cortado aí. Por isso, história é importante, para todos nós. E essa história do Rio de Janeiro, eu vou falar um pouco de América Latina, porque nós precisamos conhecer os nossos colegas da América Hispânica, nós precisamos juntar forças. Eu hoje estou trabalhando principalmente, meu ativismo político está indo muito mais para a América Latina, e no sentido e com o objetivo de juntar forças com os países próximos a nós, que estão se desenvolvendo muito. Acabo de vir do Peru, fiquei absolutamente fascinada. O Peru já está com 3 horas de arte na escola, por semana. O Peru, o congresso era da Escola de Belas Artes, algo mais careta do que essa designação de belas artes, nada mais careta, isso está lá para o século XVIII, né? Mas, dentro da Escola de Belas Artes, há um movimento fantástico de atualização, de renovação. E estava lá Ministério da Educação, Ministério de Cultura, todos empenhadíssimos em mudar o ensino da arte e mudar para um ensino significante dentro da escola, né? Então, eu saí de lá renovada com esse impacto que está havendo dessas 3 horas de aula. Isso faz só 1 ano que eles estão com 3 horas de aula por semana. Pode passar?
Pode, isso. Isso aí é uma coisa, eu não gosto muito de uma divisão histórica, mas só para aclarar, né? O primeiro momento nosso, no Brasil, de importância do desenho, foi 1870 a 1890, feito por políticos e literatos. E a luta pelo desenho era paralela à luta pela alfabetização. E eles diziam, nós temos que alfabetizar não só letralmente, para ensinar o povo a ler, mas temos também que alfabetizar para a forma. Era o primeiro momento de industrialização no Brasil, a formação do operário interessava muito aos liberais, que não tem nada a ver com o neoliberal de hoje. Os liberais não tinham essa coisa de educar para a sociedade de mercado, era uma coisa que não existia, e que hoje é a tônica dos neoliberais, não é isso? Depois a gente teve a virada modernista, que aconteceu nos anos de 20 a 50. O ensino do desenho era visto como um processo de expressão. Então, ele era expressionista. De todos os ismos que vocês aprenderam em arte, o expressionismo é que era o mais importante, né? A segunda parte do modernismo era de especificidade de linguagem. Quem entrou na universidade nessa época e foi fazer escola de arte, lembra da luta para ser avaliado diferentemente da ciência e da linguagem discursiva, né? Depois nós tivemos a virada, os anos 70, os anos 60 e 70, a especificidade de linguagem. Depois de uma terceira rodada, nós vimos a virada pós-modernista, a virada cultural. Não só a expressão de cada um, mas também o desenvolvimento da arte como cultura, né? Conhecimento da arte. E, por fim, nos anos 90, você tem uma participação fantástica de artistas e críticos e historiadores e arte-educadores nessa revolução, né? Da revolução pós-moderna, a relação entre o fazer e o ver, né? E, por fim, uma virada educacional dos artistas que está agora se realizando. Artistas que têm o seu trabalho, fazem do seu trabalho de educação o seu trabalho de artista. Consideram que o seu trabalho de arte educador é um trabalho de artista. Isso a gente vê com artistas em São Paulo, Ana Teixeira, aqui, a Rivane, eu nunca consigo pronunciar o nome dela, o sobrenome dela. Aqui como é o nome do lugar? Ai, Jesus, esqueci o nome. No Jardim Botânico, como é o nome do... Cariocas, me ajudem. Parque Lage, obrigadíssima. No Parque Lage, ela fez um trabalho fantástico com criança, e esse trabalho ela apresentou na Bienal como o trabalho de artista dela. Isso é magnífico. É encarar a educação de tal maneira, com tal respeito, que se torna o seu trabalho de artista, né? Pode passar? O pessoal está com calor, gente. Um arzinho condicionado não dá? Está com calor. Estou vendo aí. Eu estou querendo perguntar a você, quem teve esses exercícios para... Levanta a mão quem teve na escola esses exercícios. Você sabe de onde vem isso? O Rui Barbosa. Rui Barbosa, em 1882 e 1883, preparou projetos de educação, fez 2 projetos fantásticos de educação, e esses projetos eram inspirados no inglês, que modificou o sistema de ensino de arte nos Estados Unidos, e isso é uma coisa curiosíssima, porque existe até hoje, nos guias curriculares. O guia curricular, 5 anos atrás, o guia curricular do EJA, do ensino de jovens e adultos em São Paulo, começava com isso. Agora, isso era exercício de ampliação de figura.
né? Encontrei isso não como ampliação de figura, mas encontrei isso para a criança brincar. Isso, para mim, era uma tortura. Eu cheguei a fazer isso e era uma tortura. Só que agora é brinquedo de criança, né? Imagina só. Mas e o nome era rede estimográfica, tinha um nome científico, rede estimográfica, e mantém até hoje, se mantém até hoje. Então, esse, por exemplo, era um. Vou mostrar outros para ver se pode passar. Olha isso, nem é matemática, nem é desenho. É enganação com criança, né? Isso é num livro escolar aí, num livro escolar. Pode passar? Esse outro, gente, isso é de uma aluna minha que eu tive há 6 anos atrás de mestrado. Ela era aquela tal da família que tem jeito para a arte. Ela é uma grande ilustradora. Então, os pais contrataram uma professora de arte para ela e a professora de arte dava isso. Isso aí. Alguém fez isso de... chamavam grega, chamavam de várias coisas. Isso também estava no livro do projeto do Rui Barbosa. É engraçado que esse projeto nunca foi oficializado, mas ele entrou na escola de um jeito tão forte que ficou até hoje. Porque até hoje ainda tem coisas com isso. Gente dando isso, até 6 anos atrás. Pode passar? Aí, essa é uma coisa muito interessante, que foi o modernismo mexicano. O modernismo mexicano teve muita influência no Brasil, através de Mário de Andrade. É aí que começa a sair do puro expressionismo, dessa ideia de que a arte vem de dentro, porque a arte não vem de dentro só, a arte vem de dentro e vem de fora também. A recepção influencia muito o processo do fazer, o processo da criação, não é? Este Best Muggart trabalhou com... Era um culturalista, então ele tinha muito interesse em mapear quais são as formas mais definitivas da cultura mexicana, em desenhos, em pinturas, no artesanato. Que formas são essas? Ele chega a um alfabeto, uma espécie de alfabeto formal da arte mexicana, que é constituído por esses sete movimentos, esses 7 símbolos, estes 7 traçados de desenho. Então, uma das formas dele, o método dele era deixar fazer, como o modernismo estava apto a aceitar. Deixar livre a expressão, mas também fazer alguns exercícios pedindo que eles desenhassem misturas destes elementos gráficos. Mistura desses elementos gráficos. Vamos passar? Vocês agora vão ver como é que... Pode passar. Aqui, por exemplo, misturar o quarto elemento consigo mesmo, o terceiro consigo mesmo. Passou um, acho que voltou, vamos voltar um. Isso, esse o segundo com o quarto. Ele não está querendo, né? Ficar, está implicando. Agora foi. O segundo com o quinto, por exemplo, misturar 2 elementos. Misturar 3 elementos, e assim ele fazia as crianças brincarem com esses elementos, e o objetivo era eles introjetarem a forma cultural dos indígenas, do povo no México se expressar. Tinha outro objetivo, valorizar a cultura local, porque era uma cultura absolutamente voltada para os valores europeus, não é? Como a nossa é até hoje. É voltada para a Europa e para a produção americana branca, não é? Pode passar? Bom, o resultado de alguns desenhos, esse aí, por exemplo. Depois ele pedia que fizesse um desenho inventado usando esses elementos. Pode passar? Então, é a primeira experiência no mundo de relacionar o desenho como cultura
e como expressão. Mário de Andrade se correspondia com esse pessoal, tinha o livro deles lá. Trabalhar com padrões gráficos assim, só encontrei, pelo menos no Ocidente, só encontrei em Marian Richardson esses padrões, mas ela criou para escrita, para caligrafia. Ela era professora de arte e de caligrafia. Caligrafia, naquele tempo, era muito importante. Isso aí é 1913 a 1926. Era muito importante em 1913, porque pelo comércio. E quanto mais bonita a letra, né, mais credibilidade tinha a empresa. Né? Não se usava máquina datilográfica. Né? Pode passar? Ela também, sem se conhecerem, ela propunha justamente a mistura de padrões, brincadeira com a mistura dos padrões. Pode passar? Viveram na mesma época, eles. Resultou que ela terminou misturando isso com aula de arte, porque, olha o resultado, combinação de trabalho resultando no trabalho abstrato. Era o começo do abstracionismo. Né? E ela tinha muita ligação com os abstracionistas. Ela era artista também, tinha muita ligação com os abstracionistas. Pode passar? Pode passar. Os resultados, alguns resultados dos alunos das escolas ao aire livre do México. Para vocês terem ideia, aqueles que faziam, esses são os desenhos livre expressivos ou de observação. E vocês vão ver como são diferentes dos desenhos que o Best Mulder propunha usando a observação de padrões culturais. Pode passar? Isso aí, olha, esse aqui, 12 anos, por exemplo. Pode passar? Esse era adulto. Eles juntavam adolescentes e adultos nessas escolas ao ar livre. Foi um movimento lindo no México. Não é à toa que a arte no México é, hoje em dia, tão desenvolvida e tem um mercado enorme. Não é? Foi, desde cedo, muito desenvolvido na educação mexicana. E foi desenvolvida entre os pobres, não somente entre os ricos ou classe média, entre os pobres. Essas escolas ao ar livre eram principalmente para os indígenas, né, e criança pobre. Né. Aceitavam também, se você chega de classe média e etc., era aceito. Era muito democrático esse momento, o momento de José Vasconcelos como secretário de Cultura. Pode passar? Agora, veja, esse é o resultado do trabalho com o esquema desenvolvido de Best Mulder, aqueles esquemas que ele encontrou na arte mexicana. Né? Então, é interessante, nas mesmas escolas, aqueles que faziam aqueles desenhos livres, faziam esses desenhos que correspondiam à cultura mexicana. Né? Pode passar? Quer dizer, os desenhos culturalistas eram totalmente diferentes. Eles tinham que ter uma capacidade enorme, né, de mudança visual. Pode passar? Isso aí é de uma exposição que eles levaram para Paris, e conta-se que Picasso foi ajudar a pendurar as obras, etc. E teve muita repercussão no mundo todo esse trabalho do México. Né? Então, você vê o menino, que obviamente tem características indígenas, né? Ele diz o que o pai faz, etc. E pode passar, porque eles faziam questão de mostrar que era um trabalho social. Pode passar? Isso. Mas, ao mesmo tempo, tem dessa moça, que já tem, o pai era advogado, né? A mãe não consta, mas pode passar? Eles contavam, essa era uma das, um dos desenhos fortes do livro, numa página só, esse desenho. E eles dizem no texto que as crianças eram tão pobres que não tinham sapato. Eu achei que era exagero, eu sempre achei um exagero isso.
Eu digo, será que não é marketing isso, para eles venderem a imagem da escola nunca toquei nesse assunto nas coisas que eu escrevi. Eu venho escrevendo muito, eu venho escrevendo muito sobre essas escolas ao aire livre. E encontrei, pode passar? Encontrei, volta encontrei o desenho desse menino. Esse é desenho livre do menino. E o menino também de pés descalços. Então, já não falo mais que era marketing. Vamos passar? Pode passar. Isso é uma decoração numa escola, do pessoal que era das escolas ao ar livre. Pode passar? Podemos passar? Isso. Eu vou passar por cima dela, porque essa é peruana, muito interessante, mas eu vou passar correndo. Pode passar? E tem no livro, neste livro de 2015, Redesenhando o Desenho, tem todo um capítulo sobre ela. Pode passar. Ela foi designer da casa Wars, que foi o primeiro grande magazine francês. Depois ela volta para o Peru. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Aí faz 2 livros fantásticos. Pode passar. 2 livros fantásticos sobre a arte peruana. Não, senhora. Vamos lá. Pode passar. Olha, vamos passar? Para vocês terem ideia eu chamo pré-modernista, porque ela dava modelo. Ela tomava o modelo mais ou menos como o Bert Muggard não tomava o modelo completo. Era só um movimento gráfico. Ela não. Ela tomou o modelo de peças feitas pelo povo peruano. Né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? E já introduz, volta uma, já introduz, mais uma, para baixo, para frente, isso, já incluía, começou a fazer, a também ensinar moda. Como ela vinha do contato com a moda em Paris, ela começa a ensinar moda, uma coisa inteiramente nova, que não se via na América Latina. Né? Pode passar? No Brasil, tivemos uma grande figura que trabalhou principalmente no Rio e São Paulo e Pará, Teodoro Braga. Este homem era notável, porque era um batalhador contra o desenho como cópia. E era desses batalhadores, eles tinham feito direito. Eu me encontro muito com ele, porque eu fiz direito, né? E fui para a arte. Ele fez direito, foi para a arte, só que ele ficou com ele tem uma linguagem incrível, porque ele ataca, sabe atacar. Eu queria atacar como ele sabe, como ele ataca. Porque os textos dele são os textos fortes, acusadores. Pode passar? A caricatura dele, por exemplo, pode passar? Ele era meio Art Nouveau, estudou na França. Você não vai para um país, e José Martí dizia que você não vai para um país sem assimilar alguma coisa desse país. Você não estuda no país sem assimilar alguma coisa. O negócio é não se tornar filial de universidade estrangeira. Mas você sabe que você vai ser influenciado. Ele dizia que ninguém passa pela barriga da baleia sem ser tocado. Né? E ele estudou na França, veio completamente Art Nouveau, só brigando que o Art Nouveau no Brasil tinha que ser baseado na flora e fauna brasileiras, e não pegar as folhas de árvore e ficar desenhando folhas de árvore europeias que não existiam no Brasil, flores que não existiam no Brasil. Pode passar? E aí é uma charge disso. Ele também produziu joias. Eu amo esse colar, acho uma coisa maravilhosa. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Olha, curiosamente, esse é de um projeto de design lá na Amazônia, e que tem alguma lembrança vaga,
com materiais pobres e ele com materiais ricos, né? Tem uma lembrança vaga do trabalho dele. Pode passar? Pode passar? Isso ele é de um artigo que ele escreveu num jornal de São Paulo, pode passar? Que é uma aluna dele aí. E nós temos toda a Escola Nova aí para... Essa é uma foto que eu adoro, porque mostra bem o que foi a Escola Nova. A Escola Nova associava muito, dizia que nós tínhamos que ter um currículo base, um currículo fixo, mas está aberto às eventualidades. E aqui é curioso, você tem quase que você tem essa árvore, né, no meio, e você tem um edifício bem construído, um edifício projetado e bem construído ali, portanto, correspondendo a esse currículo básico que eles pretendiam. E aqui você tem um puxadinho do lado. E é mais ou menos isso. Eu acho essa imagem maravilhosa, porque a gente tem que estar preparado para isso, saber o que vai dar em sala de aula, mas usar o nosso puxadinho. Aconteceu um problema no Brasil, a floresta está queimando, vamos discutir a floresta queimando na sala de aula. Não é? É o nosso puxadinho. Aqui é muito curioso que os meninos estão todos na frente. Não me digam que é porque eles são menores, porque tem meninas mais ou menos aqui. Ó, as meninas estão pequenas aqui, estão ali pequenas. São os meninos da frente, que significa muito, né? A verdade da época. Homens em primeiro lugar, né? Aqui você tem Fernando Azevedo, que era o diretor da instrução pública, equivalente ao Ministério da Educação, o presidente do Brasil e o prefeito do Rio de Janeiro. Né? E a professora, a diretora da escola, aliás, saindo quase da foto, né? Para variar. Né? Então, eu acho bem interessante essa. A Escola Nova lutou muito pela equidade entre desenho e as outras disciplinas. Igual importância. Só houve 3 vezes no Brasil projetos que tivessem dado à arte ou ao desenho, que aí ainda chamava desenho, que dessem igualdade de importância em relação às outras disciplinas. No projeto de Rui Barbosa, nesse projeto da Escola Nova de Fernando Azevedo e no projeto de Paulo Freire para a Secretaria de Educação de São Paulo. Eu coordenei, nos primeiros momentos, eu coordenei a reestruturação curricular das artes, quando Paulo Freire era secretário de Educação. Deixei no meio, mas ficou com o MAC. Com uma aluna minha do MAC, a Cristina Rise, continuou até o fim com o Cortella. Foi um projeto fantástico. Você se sentir igual às outras disciplinas é uma experiência maravilhosa, estimuladora. Pode passar? Ele foi bombardeado. Isso aí é, por exemplo, a escola normal começou a pedir uma prova de desenho. E aí os jornais caíram de pau. Desenho é um dom, como é que você... Mas a ideia era o seguinte, elas vão ensinar desenho, então elas vão ter que apresentar... Então vão ter também se preparar para ensinar desenho. Pode passar? Mas a luta era tão grande, esse é o 4º delegado auxiliar, Dr. Pedro Ribeiro, que compete examinar a pregação comunista no magistério. Isso é em 30. Aí começa a perseguição aos educadores, e aí a gente tem o Estado Novo, acabando com toda esse ímpeto reformista da educação. E a educação passa a ser algo completamente conservador. Pode passar? Cecília Meirelles foi uma figura fantástica nesse processo. Cecília só é conhecida como poeta, como professora de literatura. Cecília lutou pela arte. E a arte que ela mais lutou foi pelo cinema na escola. Pode passar?
Gabriela Mistral, por exemplo, ela escrevia no jornal toda semana, tá ok. Ela escrevia no jornal toda semana e ela escreveu um texto maravilhoso sobre Gabriela Mistral, que era uma educadora chilena. Este pessoal era um pessoal muito empenhado nas relações com os educadores da América Hispânica. Pode passar. Gabriela Mistral teve o prêmio Nobel, né? Pode passar. Não vai dar para ler, mas vamos ver Cecília. Aqui está Cecília, vamos passar. E isto aqui era Rio de Janeiro, um prédio que existia em Botafogo. E eu não me lembro como era o nome do bairro. Dava nome até ao bairro, esse prédio, né? Hoje não chama mais, mas uma parte de Botafogo, no meu tempo, que eu frequentei muito o Rio de Janeiro, eu nasci aqui e fui para o Recife com 3 anos de idade e sempre tive paixão e tenho família no Rio de Janeiro. Então, eu vinha passar minhas férias aqui. Chamava-se Mourisco. Alguém lembra de se chamar Mourisco, uma parte de Botafogo? Aqui? Ainda chama Mourisco? Ah, não sabia. Pois o nome desse pavilhão era Pavilhão Mourisco, justamente porque eu me lembro das lotações com o nome Mourisco. E eu morava em Botafogo. Isso aí, Cecília cria um primeiro centro cultural para a infância e juventude. Uma biblioteca maravilhosa, tinha oficinas de teatro, de música, de artes visuais. E Cecília Meirelles, uma vez por semana, lia poesia para as crianças. E outras pessoas e outros poetas liam poesia para criança em horários determinados, né? Isso aí, o Estado Novo simplesmente entrou, truculentamente, fechou, pegou os livros, distribuiu pelos grupos escolares, e eu não consegui encontrar nenhum documento, porque todos os documentos foram jogados fora. Você imagina hoje ter uma biblioteca que foi criada, escolhida por Cecília. Seria um documento da época, o documento do gosto literário de uma época, de uma grande poeta, né? E foi derrubado. E, finalmente, ele foi derrubado. Ele serviu um tempo para um clube de futebol aí e tal, e foi derrubado. Pode passar? Mas ela só teve uma glória. Virou o design até de Aloysio Magalhães, que eu mostrei no começo. Só que uma moeda passageira. Foi um dinheiro que sumiu rápido, né? Que era cruzados novos. Ninguém aqui foi desse tempo. Então, os tais cruzados novos parece que duraram só alguns meses, esses cruzados novos, né? Pode passar? Mas é a única mulher, a não ser a liberdade, né? Uma representação da liberdade. Ela é a única, aliás, da República, ela é a única mulher que estampada numa nota brasileira, nota de dinheiro. E aí representando o interesse dela pela cultura afro-brasileira, ali. Aqui o interesse dela pela criança, né? Pode passar? Esse outro também carioca, eu peguei só os cariocas, para vocês. A gente precisa cultuar os nossos heróis. Esse aí é Edgar Susequim de Mendonça, principalmente de teatro, mas também das artes visuais. Esse vivia na cadeia, não tinha jeito. E ele, eu não sei se alguém aqui teve na casa dos avós, lembra de ir na casa dos avós, tem uma coleção chamada O Mundo da Criança. Quem lembrar, levanta a mão. É quase tudo traduzido por ele, porque ele não podia ter trabalho. Ele saía da prisão, entrava na prisão, porque ele era o único dos escolanovistas realmente comunista. Ele era o único que se dizia comunista. Então, não tinha jeito para ele, né? Mas os outros todos sofrendo, sem serem comunistas, né? Pode passar? Pode passar. Tem muita coisa sobre ele. Pode passar.
Pode passar, não vai dar para a gente ver. Eu estou quase terminando. Eu quero trazer, vou dar um pulo para a década de 60. Isso aí é até, que eu mostrei a vocês, é até a chegada do Estado Novo. Com o Estado Novo você tem, de 37 a 45, você dificilmente encontra alguma coisa boa em arte e educação. Dificilmente. Algum artista, ok. Algum artista que faz um ateliê e recebe crianças, etc. Não é possível a arte e educação se desenvolver em regime ditatorial. Não é possível. É uma incoerência absoluta. Há uma incompatibilidade entre arte e regime autoritário. Mas temos, então, vem a recuperação em 48, sai daqui do Rio de Janeiro, o primeiro movimento de recuperação do ensino da arte. E aí, modernista, a ideia do fazer, do deixar fazer, contra qualquer modelo, aquilo que Teodoro Braga já falava. Né? E um artista pernambucano é quem desenvolve a primeira escolinha de arte numa biblioteca pública, na Biblioteca Castro Alves. Mas quem desenvolve e prepara professores para essa liberdade de expressão é Noêmia Varela, que vem para a escolinha aqui no Rio e cria um curso que foi de 61 até 81, 20 anos, um curso chamado CIAI. Não tem ninguém aqui que tenha feito esse curso, porque vocês são todos muito novos que eu estou vendo aqui, mas pode ser que tenha alguém que tenha ouvido falar nesse curso. Alguém ouviu falar? Não. Ouviu falar. Então, o CIAI é criado e se torna a universidade para formar professores de arte. E, com isso, este movimento escolinha teve 144 escolinhas pelo Brasil inteiro. Foi uma recuperação magnífica. Todas pequenas escolas com professores de arte formados, principalmente aqui no Rio de Janeiro. 2 na Argentina, uma no Paraguai e uma em Portugal. Então, a gente pode dizer que nós fomos, no Brasil, um núcleo reformador do ensino da arte nesses países, Paraguai, Argentina e Portugal. Pode passar? A outra professora também que inicia nessa década de 60 é Laís Aderne, dentro das escolinhas, né? E esse último livro meu é uma homenagem a essas mulheres da década de 60. Tem alguma coisa sobre design, por exemplo, tentando desmentir a ideia de que a Bauhaus tratava equitativamente homens e mulheres. Não é verdade. A Bauhaus praticamente proibia as mulheres de fazerem arquitetura, porque Gropius dizia que mulher não tem percepção tridimensional. E as mulheres tiveram sucesso na Bauhaus, na tecelagem. Era chamada até a oficina das mulheres, a tecelagem. Então, tem uns capítulos sobre isso, do design, mas eu principalmente homenageio as mulheres dessa época. Pode passar, tem mais uma. Aí, Laís trabalhou muito em Brasília, criou o Museu do Cerrado. É triste o destino de quem eu vi essa mulher gastar todo o salário dela nesse trabalho. É triste você ser ecologista neste país. É difícil qualquer ganho na ecologia. Eu tenho muito medo do Brasil de hoje. Tenho medo de 2 destruições, da ecologia e da educação. Na ecologia se destruirá materialmente o Brasil. E, contra a educação, nós deixaremos destruir a inteligência brasileira. Agora, a situação é difícil, porque a ecologia a gente tem quem ajude a gente a lutar. Nós temos os outros países que ajudarão a gente a lutar. Mas na educação nós estamos sozinhos. Precisamos nos
lutar aguerridamente contra a destruição da educação. Agora, peraí, vou passar só mais uma. Vamos mais algum. Essa, Lúcia Valentim, também foi uma mulher com quem eu briguei a minha vida toda, mas, historicamente, eu tenho que dizer que ela foi muito importante na educação brasileira. Ela dominou a arte e a educação no MEC, na época da ditadura. Mas ela não era um ogro. Ela era uma mulher inteligente. Então, eu acho que a gente deve a não destruição da arte e educação durante a ditadura militar a ela. Embora eu discordasse dela amargamente, eram lutas, a gente tinha verdadeiros pegas nos congressos, né? Mas a gente tem que render homenagem histórica ao fato de que não houve uma destruição na época da ditadura, como houve no Estado Novo. O Estado Novo destruiu totalmente. E graças a ela que estava lá no Ministério da Educação. Provavelmente ela tinha que ceder, por isso eu brigava com ela, mas ela conseguiu segurar, né? Eu acho que não tem mais nenhuma. Pode passar para eu ver se não tem nada mesmo. Ainda tem uma mulher magnífica, que é Ivone Jean, mas vocês aí procurem ela no livro, que ela começa aqui no Rio de Janeiro, desenvolvendo a consciência das mulheres para o trabalho. Era uma jornalista e era uma apoiadora da arte e educação. Pode passar? Pode passar. Algumas coisas que ela escreveu em jornal. Pode passar. Pode passar. E tem também uma entrevista magnífica com Tomi Otaki. Essa mulher foi fantástica no apoio à arte e educação em São Paulo. Ela valorizava a arte e a educação e procurava atender os arte-educadores. E é uma entrevista de um grupo de arte-educadores com ela que tem nesse último livro. Pode passar? Para vocês se lembrarem, na entrevista dela, ela fala muito sobre essa escultura que ela doou ao Rio de Janeiro. Ela falou tristemente que a escultura foi embora e era um estaleiro que tinha financiado a escultura, e ela foi retirada para ser consertada nesse estaleiro, e 3 dias depois o estaleiro decretou falência. E aí se perdeu a escultura. Alguém lembra? Isso aí não é tão distante. Alguém lembra dessa escultura na Lagoa do Rodrigo de Freitas? Tá, alguém lembra ainda. Isso. Então, gente, com essa escultura, que foi uma doação da Tomi para o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, que merece muito mais destes governos e que tem tido o mínimo possível e o pior possível. Mas vocês merecem o melhor. Vocês, educadores do Rio, são heróis. Vocês estão conseguindo lutar. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Todo mundo de pé, a professora Ana May.